Olá, meus amigos, que inspiram uns aos outros e nos ajudam a nos inspirar em época de isolamento também. Sejam todos bem-vindos. Esta é mais uma live do perfil Inspirar-se, que é um perfil em que eu e a professora Paula Marques desenvolvemos para ouvir ou já estou convidando ela aqui, porque hoje é dia de fazer leitura parte 2. A pedidos. Olá, Paula Marques, tudo Olá, bem? Douglas. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida. Estamos aqui no mais um domingo, mais uma live do Inspirar-se, para a gente fazer a Isso, leitura parte 2, que foi pedido pelas pessoas que nos acompanharam domingo passado. para a gente conversar sobre essa habilidade tão importante, né, Douglas? Essa semana foi uma semana forte, pesada, uma semana que mostrou para a gente o papel da educação na formação desses leitores, desse cidadão que lê esse mundão aí, e que a gente precisa formar pessoas que leem mais, que leem melhor e que leem este mundo que a gente está enfrentando, né? Vou até tirar o verbo vivendo e vou colocar enfrentando, né? Perfeito. E que a gente hoje converse sobre a leitura, trazendo experiências, trazendo exercícios que a gente faz em sala, pensando mesmo nesse compartilhamento, né? Lembrando sempre, né, Douglas, que a essência desse perfil inspirar-se é uma essência do compartilhamento. Nós trazemos para cá o que a gente faz em aula, que dá certo, pensando que podemos levar para os professores não só os nossos exemplos, por isso a gente pede, todo professor que tiver um exercício, tiver uma aula que deu certo, seja ela presencial, fez lá em fevereiro, seja ela remotamente, que ele coloque como uma hashtag inspirar-se para que outros professores tenham agora nesse momento novas inspirações, novos modelos de aula, né? É verdade, a gente está aí fazendo esse projeto para captar professores e ideias, né, que possam nos mostrar, porque tem Exatamente. muita coisa que é feito, fica no mundinho só daquela escola e poderia estar Exatamente. servindo de inspiração para várias Para outros, pessoas, né? exato. E aí, né, Douglas, a gente tem um projeto para começar semana que vem, que a gente vai apresentar segunda-feira exatamente sobre isso, né? Então, Isso. que nós vamos conversar com colegas, professores, educadores que tenham modelos e que tragam para a gente compartilhar, né? Não é modelo, mas assim, às vezes um exercício que você fez na sua aula, eu acrescento, eu parto dele, faço algo maior, e a É coisa vai tomando. inspiração É mesmo, sabe? inspiração, Assim, né? que Isso eu olho ali. e falo assim, não é bem assim que eu vou fazer, mas eu vou fazer desse outro jeito que vai ser É, legal e eu vou complementar, partir sabe? disso, né? E vou além, que a gente sabe que, né, professor vai sempre além. A gente É é, verdade. é um bichinho que fica assim, com cócegas para fazer sempre mais e além. Então é sobre isso que a gente vai falar, né? Verdade. Ó, já vou deixar um abraço aqui para um monte de gente que entrou. O professor Walter entrou, Lidiane, obrigado pelas suas mensagens, minha querida. Ranier, Alex, Ricardo, Cláudia, tem um monte de gente acompanhando já a gente entrando aí. Lembrando que essa live vai ficar salva no YouTube e eu e Paulo a Uhum. gente compartilha nas nossas redes sociais para aquelas pessoas que não conseguirem acompanhar agora ao vivo possam ver depois também nas redes sociais, tá bom? Exatamente. Paula, semana passada a gente fez uma live que fala sobre leitura. Eu Foi. gostaria que você fizesse uma síntese do que a gente falou assim semana passada, um pouquinho. O que Então, você olha tem a só, nos né? lembrar? Assim? A primeira questão que eu acho que é fundamental a gente retomar quando fala de leitura, Douglas, é qual é a concepção de leitura que pauta, né, que baseia a nossa ação em sala de aula. E a gente falou bastante que leitura é interação entre o leitor, o texto e o contexto. Se eu parto dessa ideia de leitura como interação, eu fico proibida, né, não sei se seria essa a palavra correta, de ainda insistir em exercícios de leitura que não desenvolvem essa interação. Então, perguntar o que o leitor quis dizer, fazer apenas aqueles questionários dos materiais didáticos que a gente tem aí. Isso tudo eu acho que a gente precisa começar a tomar mais cuidado para fazer. Pensando que, ao falar de leitura, a gente tem que pensar assim, que texto eu estou lendo? Em que contexto? Quem produziu? Com que intenção?
né? Qual é o suporte que esse texto chega até mim? É um suporte digital? É um suporte escrito, impresso? É um suporte online? Que isso muda na interpretação? Muda muita coisa, né? E aí, fazer a leitura sempre com objetivo, a gente falou sempre, né, sobre isso no encontro passado, é importantíssimo. E uma outra questão, Douglas, que algumas pessoas nos escreveram na semana passada, muito sobre assim, então quando eu mando ler em voz alta, eu não estou trabalhando a leitura. Olha, claro que pode estar trabalhando a leitura, mas se você faz aquela aula, né, vou falar de uma aula bem tradicional, você manda ler a página 32, você lê em voz alta, o aluno lê em voz alta, aí você manda responder ao questionário. Isso não é um trabalho de leitura, né? Então não adianta. Eu vou de novo retomar, falei que eu ia começar lendo um trecho, né? Eu vou de novo retomar o meu livro e aí ele fala aqui uma coisa bem legal, que é assim, ó, surge um pacto da mentira. Os alunos fingem que leram e que compreenderam os textos, e os professores fingem que acreditam nesse jogo de fingimento. Daí talvez a diferença entre ledores, formadores formados pela escola, e leitores, tão necessários à sociedade brasileira. Então, eu parto da ideia do Ezequiel para falar da importância de se formar sujeitos leitores, não ledores. E aí, mais um trecho dele, tá? E que resume um pouco da nossa aula, ele fala assim: a compreensão deve ser entendida como um modo de ser do homem no mundo, como um projeto de existência, ou seja, o homem encontra significados para o seu existir à medida que se projeta no mundo, buscando a compreensão de si, dos outros e das coisas. Então, olha lá, o Davi está trazendo a ideia da escutativa, mas leitura é isso, né? É essa compreensão de estar no mundo e de interagir com os textos em prol do seu objetivo de leitura. Aí, eu me lembro que o maestro perguntou na semana passada, então, o que é interpretação? Interpretar é aquilo que eu, leitor, né, tenho de resultado da minha relação com o texto. Por isso que a gente não fala de uma interpretação, né? A gente não fala da interpretação, a gente fala das diversas interpretações de texto. Desde que elas estejam, né, Douglas, a gente falou bastante sobre isso, autorizadas pelo texto, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu Né? adoro essa palavra autorizada. É. Porque tem interpretações que a gente faz, às vezes, diversas, né? Mas Nossa, quais são autorizadas quais pelo é que os texto, pelo contexto e tudo mais? e pelas pistas, às vezes você faz uma leitura, alguém tem que te falar, epá, sua leitura não está autorizada, olha essa palavra, olha o que está escrito aqui, né? Você está indo para um caminho enviesado. Então, fazer esse exercício de leitura é muito importante. Ó, a Caionara Alves está perguntando como faz isso na disciplina de geografia. Caionara, é Já sobre manda isso que a gente vai falar. já manda um beijo para Natal que ela pediu também, por Ah, favor. um super beijo para Natal. Hoje a gente vai falar bastante sobre esse trabalho de leitura nas diversas áreas, Caionara, mas já vou te dando uma luz até em relação do que a gente está falando agora. Se eu trabalho com essa concepção de leitura como interação, a primeira coisa que eu vou fazer lendo em geografia é: quem é esse autor? Que gênero é esse que eu estou lendo? Em que contexto ele foi produzido? Então, eu estou lendo uma reportagem, ela foi produzida em que jornal? Em que época? Em que situação política, econômica estava, né? O que estava acontecendo ali? Eu só vou entrar no texto na hora que eu fizer esse levantamento todo para o aluno poder fazer a sua leitura, né? E, Paula, eu vou te lembrar uma coisa também que eu acho muito legal na sua fala, quando você fala que o autor escolhe palavras. Então, na geografia, devem ter palavras que foram bem escolhidas pelo autor para que pudesse trazer à tona alguns conceitos da geografia, né? Douglas, por isso que eu bato muito na tecla de que é proibido perguntar o que o autor quis dizer. Autor morre depois que ele escreve o texto, porque aquilo que ele quis dizer, ele deixou dito nas palavras que ele escolheu. Então, uma coisa muito legal da gente fazer é mostrar para o aluno que aquela escolha não é neutra. Se ele escolheu aquela palavra, né, e até historicamente que palavra é aquela, então vamos pensar em arte.
né? Aquela cor, ela não é neutra. Vamos pensar em educação física, aquele movimento na dança não é neutro. Vamos pensar na geografia, né? O professor Walter Maestro está aí, por favor, maestro, me corrija se eu estiver errada, né? Mas assim, o mapa, o tipo do mapa que eu uso para fazer numa reportagem, ele é, essa semana, as imagens do presidente escolhidas nas fotos jornalísticas. Nossa, é que a gente tem que tomar muito cuidado para tratar de política hoje. Mas as escolhas do ângulo da foto, elas são extremamente significativas. E isso é leitura. E isso é interpretação. Né? Eu não posso achar, Douglas, que eu só leio o texto escrito. A professora de arte lá de Atibaia, a Carla, ela essa semana escreveu assim, né? Que é muito importante o acessório que você usa, a roupa que você usa. E aí eu escrevi para ela uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, você me acompanha, sabe disso. Roupa é linguagem. Então, se agora na quarentena eu acordo, passo o dia de pijama, que informação eu estou dando para as pessoas que vivem comigo e para mim mesma? Né? Eu preciso acordar, pôr meu perfume, tomar meu banho, colocar minha maquiagem, pôr uma roupa confortável, mas que transmita a ideia de que é uma mensagem positiva do bem. Então, assim, isso tudo é linguagem, isso tudo é um trabalho que deve ser feito com um aluno em sala de aula. Então, Caionara, a gente vai ainda aprofundar outros modelos, outros exemplos, mas já para te trazer qual é o viés da nossa conversa hoje. Paula, se você falou que roupa é linguagem, você fala também que perfume é linguagem, vídeo é linguagem, também tem que ser lido. Então, agora é o momento desafio para a Paula, ok? Eu vou virar aqui a câmera de novo. Você já deve ter visto algo nesse sentido aqui. Ó. Já, já vi. Ó. Aliás, tem um meme do meu filho, assim. A música, né, certo? Douglas? Olha a música, olha Eu vou tudo. te fazer uma pergunta. Que tipos de leitura eu posso fazer diante desse vídeo? Vou te mostrar agora desses símbolos que apareceram, enfim. Que leitura eu faço disso? Eu vou te falar assim, a questão do caixão, do túmulo, as cores, as pessoas vestidas de, né, de roupas pretas, um movimento fúnebre, há um movimento de fúnebre, mas tem uma música que me permite fazer uma leitura triste da cena. Mistura tristeza, né, com alegria. Essa música, é uma cultura assim, isso? Olha que interessante, você até ouve e fala assim, nossa, mas é uma morte. Cadê a tristeza? Porque a música não remete à tristeza. Então, trabalhar música, né, lendo música, é suscitar esses sentimentos que a música traz pelo toque escolhido. Houve um toque escolhido para colocar aí que vem carregado de significado, né? E aí eu não sei se a palavra certa é mashup, que é misturas, né? Mas essa música ela não é o original desse vídeo, né? A música original ela é africana. Aí alguém escolheu esse vídeo, colocou essa música. Então, olha, tá produzindo um texto com intenções e significados. Isso. Então vamos pensar assim, minha amiga. Na nossa cultura, enterro é uma coisa muito triste. Eu nunca participei de um enterro onde as pessoas dancem. Também não. Caixão, não sei o quê. Ainda mais em momentos como esse agora tá bem complicado, inclusive, falar disso. Mas aí as pessoas, então, pegaram esse contexto. Esse eu tô lendo certo. É um contexto africano, de Gana, onde lá na cultura deles é super natural para algumas pessoas lá fazerem isso. Pegam isso, colocam uma música animada, porque essa música, a batida dela é animada, pelo menos, né? Feliz, né? Isso. E aí depois criam isso. Ó, vou te mostrar mais um vídeo, por favor. Vê se a leitura é a mesma agora. Ai! O meu filho pula de uma árvore, Douglas, e aí começa esse meme.
Esse meme, olha. Ele fez uma montagem, né? Ele fez um texto, né? E aí? Então, Ó, olha o que último para você ver. Olha, isso aqui incrível que aconteceu. Vamos ler tudo que aconteceu antes de entrar. ai, Né? É terrível. terrível. Vamos voltar. Que Olha que leituras temos interessante. nesses vídeos? Vou até historicizar para as pessoas que estão nos vendo, né? A primeira vez que eu vi isso na rede, na verdade eu vi um outdoor, depois você vai trazer isso para a gente, e eu te liguei na hora e falei, Douglas, eu não estou fazendo a leitura desse texto. Está me faltando referência e informação. Que informação é essa, né? Que eu não tenho para eu entender o que esse texto quer dizer. Lembra disso? Você até depois, Lembro. já faz alguns dias, você me mandou a reportagem da BNC falando, explicando que cultura era essa, que ideia era essa. Então, olha que interessante, se eu não tivesse texto inicial, né, referencial dessa cultura de Gana, de como eles entendem e realizam os velórios, os enterros, eu não entendo a relação. Então, ó, David, mesmo que tenha quebra de expectativa, né, e entra essa música, se eu não tivesse a referência do sentido dessa dança desses caras, eu não ia entender nada, exatamente. Eu não faria a leitura do texto. Então, o que é ler? Ler é você buscar no seu conhecimento de mundos referenciais para significar aquilo que você está vendo. Douglas, sabe o que eu me lembrei agora? E a gente tinha combinado de não falar de política, mas vai ser inevitável, nesse tempo, né? Tem circulado a imagem de um garoto dizendo algumas coisas do tipo o meninão do local, não sei o quê. E eu fui fazendo a leitura e falei, gente, de quem é esse menino, né? Não tá na mídia, não é ator. Aí que eu entendi que ele é o número 4 do condomínio do nosso presidente. Veja, se eu não tiver esse histórico inteiro para olhar um monte de gente postando a foto de um menino, adolescente, com nada de bonito, né? Eu não entendo a crítica, eu não entendo a ironia, eu não entendo a relação com o discurso político que está em voga hoje. Então, o que é ler? Ler é trazer para o aluno esse repertório cultural, esse repertório histórico, esse repertório de vocabulário, a gente vai falar hoje sobre isso, para que esses significados sejam construídos. Imagina você lendo um texto, por exemplo, de uma cultura, sei lá, vou pensar, eu vou ler um texto de uma cultura remota do Japão. Talvez eu não consiga entender muita coisa porque eu não tenho os referenciais. Então, ler é você ter esses referenciais para a construção de sentido. Porque senão você pode até dar o sentido, mas não é o sentido do texto. Está sendo proposto. Né, Igual que está esse sendo anúncio, proposto. ó. Olha o anúncio, ó. De repente você está passando numa rua, se você não está ligado em redes sociais, está escrito assim, ó. Fique em casa ou dance com a gente. Você olha para isso, para algumas pessoas pode não fazer sentido nenhum. Você concorda Exatamente. com essa minha fala? Exatamente. Dance com a gente, mas quem são eles? Foi quando eu te escrevi. Né? Eu vou dançar com eles, quem são eles? O que Mas esse dançar, nesse momento tão crítico, vamos dançar? Como assim? O que quer dizer isso? Né? E aí é que está aquilo que a gente está falando em prática. Eu não vou perguntar assim, o que o autor do outdoor quis dizer? Ele não quis dizer nada. Ele deixou dito quando ele escolheu a imagem dessas pessoas, quando ele fez a relação com essa cultura, quando ele relacionou com Fica em Casa, né? E aí tudo isso é uma habilidade de leitura. Olha o que o Walter está dizendo, né? Que é preciso ter repertório para identificar, reconhecer e significar. E aí, respondendo a minha pergunta lá em cima, né? Ele tinha dito que a maneira como eu escolho a projeção cartográfica, eu estou revelando a opção do autor e a sua concepção de mundo. Então, veja, todo texto ele é uma escolha do autor para significar o que ele pretende. E aí o exercício da leitura é essa reconstrução do texto, observando as escolhas que foram feitas dentro daquele contexto. Então, a leitura, Douglas, ela vai muito além de você decodificar. Por isso a gente começa a falar a leitura desde bebê. Né? A gente está lendo esse mundo e a gente tem que entender esse sujeito, esse cidadão como leitor
Aí, olha que legal, uma pessoa está dizendo aqui, para os meus pais não Isso faria que eu ia sentido comentar. algum essa imagem. Isso, né, quer dizer, ele não leria, né? Vamos começar, Dia, obrigada pela informação que você traz, vamos começar a mostrar isso. Então, olha só, se a pessoa vê esse outdoor e ela não significa, né, não faz sentido nenhum, ela não está lendo. E é exatamente assim que se sente o nosso aluno diante de muitos textos que a gente leva para a sala de aula. Putz, aquilo não faz sentido nenhum, né? Ele não está lendo. Então, vamos E, pensar. Fala, Douglas, por favor. não, e aí que tá, essa coisa da leitura, a gente tem que partir do princípio, então, do porquê que lemos. Entende? Olha, para começo de história, se você leva uma leitura para a escola, você tem que ter um objetivo. Muitas vezes, Douglas, e a gente tocou um pouco nesse assunto na semana passada, o meu objetivo ao levar um texto é dar um conteúdo. E aí eu mato a leitura. Né? A leitura não pode ser pretexto para eu trabalhar conteúdo. Como a gente conversou no encontro passado, a leitura já é por si só um conteúdo, porque eu preciso ensinar esse aluno a ler. Mas eu ensino a ler desde que os bebês nasceram. Né? Desde que os bebês nascem. Eu até procurei aqui, que eu queria mostrar, um livro da Publifolha chamado A Linguagem do Bebê. Você trabalha com educação infantil, eu nunca trabalhei na educação infantil, você fez uma live maravilhosa na semana passada com a Mércia, falando sobre educação infantil, e eu aprendi um monte. Mas olha, eu como mãe, eu sabia quando a Laura chorava de fome ou chorava de manhã. Olha E só. isso é leitura. Então você tinha essa leitura como mãe, né? Você vai É. conhecendo seu filho à medida do quê? Dos gestos, da maneira do choro, não é? Então, o cérebro da criança, Paulo, quando a gente pergunta assim, por que que lemos e tal, tudo tem um início, né? Lá, desde a educação infantil, é importante a gente resgatar. Não sei se você acompanhou um pouquinho da live, que a gente falou um pouco Acompanhei disso, toda. né? Sim, Como a criança vai reagir nesse período e tudo mais. É muito importante que todas as pessoas saibam que o cérebro ele vai se modelando a partir das percepções de mundo que a criança vai tendo. uhum, Né? Então, hoje, quando a gente pensa em educação infantil, é muito importante a gente se ligar em toda a leitura que está ao redor dessa criança, e toda a leitura que essa criança faz ao redor dela, porque assim, ela já está lendo. Levando em consideração a sua definição, que ler é interagir, ler é produzir significados, um aham, berço que tenha luzes, tenha movimento, a criança já está sendo estimulada à leitura nesse momento. E o exatamente. cérebro da criança, até separei uma imagem aqui, vou mostrar rapidinho, Paulo. Eu separei uma imagem que fala do cérebro. Ó. É legal perceber que o cérebro, ele vai, a partir que vai mudando, a criança vai crescendo, vai estabelecendo conexões Sim, entre ele os vai fazendo mais neurônios, sinapses, né? vai fazendo mais sinapses. Então, estimular a criança para a leitura, ela é de extrema importância para que a gente possa, desde pequeno, fazer com que a criança se envolva e faça interações com tudo que está ao redor dela, né? Então, as percepções da criança, elas nos levam a um objetivo de aprendizagem da BNCC, né? Então, eu gostaria que a gente fizesse a nossa segunda live, que talvez seja a última em termos de leitura, assim, nesse nível, trazendo Pensando educação nessa. infantil, O Funde 1, fundamental e Funde médio. 2, uhum. Isso, tá bom? Anos Então, iniciais, anos finais e médio. eu vou destacar primeiro o objetivo de aprendizagem. Comunicar necessidades, desejos e emoções utilizando gestos, balbúcios e palavras. Isso é na primeira faixa etária da criança. A gente está falando de crianças de 0 a 1 ano Há e 1 ano e 6 6 meses, meses. certo? É uma criança que ela já interage com o mundo, né? Ela já tem Uhum. um monte de coisa. Aí é importante perceber assim, ó, como é que eu vou ensinar isso para a criança? Na verdade, a gente tem que ver se a criança está desenvolvendo isso, Essa que linguagem, são né? reações à percepção do mundo, né? Então, Exatamente. por exemplo, ela está com alguma necessidade, certo? Sei lá, fome. Fome. Ela tem a comunicação dela. Ela vai saber se expressar para comunicar. É muito estranho quando uma criança não faz. Quem tem que aprender a ler isso são os adultos. Concorda comigo nesse Você sentido sabe de. que eu vejo muito assim, né? Eu nunca trabalhei com educação infantil, eu vou te falar mesmo no exercício de mãe. Se eu percebia que a Laura estava chorando e já a atendia, sem descobrir
qual era a reação, qual era a necessidade dela, né? Então, assim, ela chorava, eu já estava ali atendendo. Ela usava esse recurso do choro em situações mais banais. Então, assim, ou fome, ou querer colo, ou querer brincar, era tudo chorando. Então, fazer esse exercício de identificar, epa, ela está usando o choro como a única linguagem possível, porque eu vou atendendo rápido. Então, às vezes, essa leitura do adulto é fundamental para o trabalho com a educação infantil. É isso que você está dizendo? E a criança está aprendendo a ler nessa hora também, falando assim, olha, toda vez que eu choro, minha mãe me dá o celular. Toda vez que eu choro, minha mãe traz a comida. Se eu choro desse jeito, minha mãe vai botar eu para dormir. Se eu choro desse outro Exato. jeito, ela está falando, eu estou falando para ela que eu quero mamar, estou com fome, enfim. A criança está lendo todos os seus movimentos. E E isso, né, aí, olha que Douglas? legal, desde pequenininho já tem essa leitura, então, se a gente olhar por essa interação, né? E se a gente então entender, olha que legal, né? Eu estou agora saindo do meu papel de mãe, olha lá quantos contextos a gente vive, e estou indo para o contexto educativo. Se eu vou trabalhar com uma criança na educação infantil, eu tenho que ter essa concepção de leitura para entender que todas essas interações que nós estamos fazendo, eu e criança, é um exercício de leitura. Perfeito. E que eu estou repertoriando essa criança com esses exercícios, né? Por isso que, você sabe que aí agora eu volto para a minha área de linguagens, língua portuguesa, né? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, estou até falando que a Mércia falava muito da irmã dela também na sexta, né? E a minha irmã estava me falando assim, puxa, o meu filho adora quando a professora liga para casa e conta uma historinha. Veja, a professora, o adulto que lida com essa criança, à medida que ele usa palavras mais difíceis, então sabe aquele adulto que fala para a criança assim, você quer, deixa eu pensar, carinho? Não é carinho, é carrinho, né? Fale certo com a criança, né? Desenvolva a linguagem dessa criança, use um vocabulário, não rebuscado, mas um vocabulário com essa criança para que ela vá simples, né? Igual a Mércia fala, simples, mas que vá respeitando essa criança, porque ela é uma criança que está em aprendizagem, você vai ampliando esse repertório dela para que ela lá na frente continue a ler. Então, vamos pensar nessa questão de ler para a criança na educação infantil. É fundamental, né? Eu separei aqui alguns livrinhos, deixa eu até pegar aqui. Inclusive, vai falando. Vou te falar um negócio. Você lê uma história de gato, coruja, seja o que for, essas palavras elas têm que produzir significado para a criança. Né? Então, quando você fala de gato, você quer falar, às vezes, de ortografia, ora você quer falar sobre a leitura, ora você quer falar de algum problema que o gato estava envolvido. Você tem várias possibilidades de interação com a leitura. Né? Exatamente. Olha que interessante, né? Quando você fala, por exemplo, você traz a palavra gato. A palavra gato, do ponto de vista, inclusive, a BNCC traz essa questão linguística, né? Na alfabetização você aprende o G, o G, o A, o gato, o T, o O, gato, mas esse significante vai ter um significado para a criança. Na hora que ela lê gato, ela não lê o significante, ela lê tudo que aquele gato representa para ela. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu esses dias aqui em casa com a Laura lendo uma fábula. Era uma fábula sobre animais e a hora que falava sobre pintinho, né, o pintinho, a Laura não leu o pintinho. Ela leu o que ela sabe sobre o pintinho. E ela tem medo e ela tem nojo. Então ela começou a falar, ai, credo, pintinho. Não, mas na historinha era para ele ser acolhido. E eu falava para ela, mas Laura, onde está dizendo que ele é nojento, que ele dá medo e que ele é pavoroso? Não está dizendo em lugar nenhum. Não é autorizado pelo texto. Mas ela trazia para o significado dela o mundo que ela tem. Isso é interpretar. E aí cabe ao adulto que está trabalhando na formação dessa criança mostrar para ela assim, olha, mas onde está no texto a ideia de que ele é do mal? A ideia de que ele vai te comer? A ideia de que ele é nojento? A ideia... Não está no texto. E aí limpar dessa leitura da criança o que não é autorizado pelas escolhas que o autor colocou no texto. Então, quando se fala em desenvolver leitura desde educação infantil,
É mostrar, é fazer esse exercício, que o próprio Ezequiel fala muito no livro dele, que é modelar a leitura do aluno pela leitura do professor. Então, o professor vai ler e vai falar assim, olha o Pintinho, ele está sozinho, ele não está na casa dele, porque isso tá no texto. E se algum aluno na hora falar assim, mas bichinho é nojento, mas por que ele é nojento? Olha, que informação no texto traz essa ideia? Não tem nenhuma informação. Ir limpando essa leitura extrapolativa. Douglas, quantos adultos você conhece hoje que fazem leitura que extrapolam o texto? Facebook tá cheio. Esses dias eu vi uma pessoa respondendo aquele famoso meme, né? Ela dá informação e as pessoas ficam perguntando o que está escrito. Essa é um outro tipo de leitura. Mas a extrapolativa é aquela que você fala assim, mas espera um pouquinho, o texto não está dizendo isso. O texto não tem nenhuma pista para você fazer essa leitura. Que autoriza, né? Que te autoriza isso. Então, veja, mesmo de longe, né? Então, vamos lá. A professora não estava na minha casa, quem estava com a Laura era eu. A Laura fez uma leitura não autorizada. Se a mãe, né? Então, se alguma família estiver aqui ouvindo com a gente, não é professor, se você estiver lendo com o seu filho um texto e o seu filho fizer uma leitura que é do significado dele, que ele traz do significante, ok, mostra para ele que tudo bem, só que o texto não está dizendo isso. E aí entra e aí entra uma outra habilidade de leitora que é falar assim, olha que legal, você acha que Pintinho é nojento, mas olha a visão do autor. Ele está falando que tadinho, ele está sozinho, ele é solitário. Você já imaginou? Então, aí é que está a grandeza da leitura, né, Douglas? É você trazer para a criança o exercício de conhecer outros universos, outros pontos de vista, outros mundos, né? Exatamente. Paula, isso... Olha que legal, deixa eu só... A Lídia Máximo está dizendo, né? Que você, como era leitura da criança, não é permitida no texto, é muito recorrente nos registros do Saresp. Lide, este é um dos problemas mais sérios que nós temos de leitura, e eu diria, não só na leitura da educação infantil, né? Na leitura social, nós temos adultos lendo o que não está autorizado nos textos. Né? Então, é fundamental a gente retomar essa questão da leitura para trabalhar a leitura daquilo que é escolhido. Paula, a própria prova disso é fake news, né? Pessoas que criam, outras que... Não é nem a criação da fake news, mas o compartilhamento de fake news de pessoas que não interagem com o texto, não veem... Agora, por que uma pessoa compartilha fake news, né, Douglas? Porque ela não foi leitora. Porque toda fake news tem uma pista que você fala, puxa, não é possível. Né? Tem uma fake news... pista... Tem uma fake news agora falando de tomar desinfetante. Poxa, a pessoa deve olhar aquilo e falar assim, como assim tomar desinfetante? Ela vai encontrar uma pista que fala assim, isso aqui é mentira. Sabe que eu fiz um exercício em sala, Douglas? Então vamos lá, já que a gente está falando de modelos, a proposta é essa. No início deste ano nós fizemos uma atividade, se eu tiver algum aluno meu aqui deste ano, levanta a mão, conta como foi, em que eu levei uma notícia para a aula, sem fonte, tá? E assim, um dos nomes da citação da pessoa que falava era não sei o que justo. O outro nome era não sei o que falso. E é claro que a notícia era falsa. Eu tinha tirado do site do Sensacionalista. Mas os alunos leram, crente que aquilo era de verdade. E ele trazia uma questão científica muito séria. E depois eu dei a aula inteira para eles. Eles leram, responderam ao questionário, mas ninguém questionou. Aí quando eu pus uma pergunta lá na lousa, eu falei, então, gente, esse texto... Aí que eles olharam para o texto e falaram assim, nossa, professora, mas esse texto fala que isso daí é verdade, mas eu não acredito que seja verdade. Um aluno da classe fez assim, esse texto que a gente leu é falso. Eu falei, como é que você sabe que é falso? E aí ele falou, os sobrenomes são engraçados. Foi a pista que ele achou. Foi a pista que ele achou. Eu falei, ótimo. Veja, para ele entrar na ideia de que o texto era falso, os sobrenomes tinham mesmo sido a pista escolhida.
Mas aí, a partir dos sobrenomes falsos, um outro falou assim, e ó, essa fala aqui do cara não tem, não é concreto. E olha, essa. E aí eles foram levantando outras pistas e a gente terminou a aula com a ideia de que o texto era falso. E aí, o que eu queria? Qual era o meu objetivo de aula? Eu falei, como foi que vocês leram um texto sem fonte? Nossa. E aí eles olharam e falaram, é verdade, professora, quantas vezes a gente lê o texto e não vai nem ver a fonte? E aí vem a disseminação. E aí vem a disseminação. E aí a gente trouxe, né, só na continuidade da atividade, a questão do WhatsApp. E teve um menino que falou assim, ah, mas eu recebi um texto, e ele levou para a classe no dia seguinte, que era uma fake news, que circulou no WhatsApp da família dele. E eu falei assim, mas por que você continuou compartilhando sabendo que era fake news? Não, mas não era fake news, porque o meu tio, que é médico, que postou. Nossa. Então, olha a Deu ideia a da credibilidade. fonte, deu a credibilidade. Só que aí não tinha sido tio, e era uma história muito legal para a gente mostrar que o que está no WhatsApp não é fonte, né? O Então, quando a WhatsApp não gente... pode ser considerado fonte. Fonte. Então, quando a gente tem aqui leitura, de onde veio esse texto, qual o contexto, são esses conceitos que a gente precisa desenvolver no nosso aluno para trabalhar a leitura, né, Douglas? Que eu acho que aí é uma questão importantíssima. Não, perfeito, Paula. E aí, olha só, uma coisa muito importante a gente destacar, já que a gente está vivendo esse momento também, que a leitura desde a educação infantil que a gente vem trabalhando, a primeiras sinapses que vão se conectando no cérebro, elas estão ligadas a sentimentos. Então, antes de sair trabalhar o cognitivo da leitura, é muito importante trabalhar o afeto, né, a questão sentimental, emocional, até para a criança se envolver e interagir com as emoções de uma história, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é isso que você está falando. Está carregado de emoções, mexe com um monte de gente. Fake news pode atrapalhar a vida de pessoas ou beneficiar pessoas. Enfim, Exatamente. tem muita emoção envolvida. E se a pessoa não está carregada dos sentimentos e emoções de maneira equilibrada no cérebro para interagir com essa leitura de mundo, trazendo junto razão e emoção, né, que a gente Exato. fala, talvez as interpretações elas vão se carregando para um lado mais racional, deixando de lado o lado emocional da E história olha também. Né? Que legal que você traz, né? Quando a leitura passa para essa questão da emoção, Douglas, vamos pensar quantas vezes a gente, né, viu isso, né? Você vai ficar de castigo, lê isso aqui. Então, pera um pouquinho. O castigo é ler? Então, ler é castigo? Na escola, Paula, chegou atrasado, vai para a biblioteca como punição. Não façam Não isso, façam pelo amor de isso, Deus. né? Exatamente. Ou chegou atrasado, vai ficar lendo. Quer dizer, ler é castigo. Pelo contrário, né? Chegou atrasado, vai ler, depois você vai contar pra gente a história que você leu. Estímulo, né? Aí você vai É um falar, pô, mas daí estímulo. todo mundo vai querer ficar lá fora. Então vamos mudar a aula. Né? Leva todo o início de aula, olha, Douglas, os meus colegas brincam, eu sou a professora reloginho, né? Eu cronometro tudo na minha aula. Toda a minha aula tem 5 minutos de leitura iniciais. Ou de notícia que eles trazem, eu posso mudar o gênero, eu faço geralmente com notícia, né? 1 minuto de notícia. E aí eu escolho um aluno para ler uma notícia. Por que isso, Douglas? Porque é importante mostrar exatamente isso que você está trazendo. Ler é prazeroso. Ler tem que passar, antes de passar pela cognição, já que a gente está falando do infantil e eu estou puxando para os outros níveis, eu tenho que passar pela emoção, eu tenho que passar pelo sentimento. Então, se esse aluno ressignifica a leitura, né, vê que ler é gostoso, imagina assim, ó, todo início de aula eu vou ler um poema na aula de geografia, né, para... Como é que ela chama? Que ela está aqui toda hora perguntando para a gente, uma linda. A Caionara. Caionara. Então, assim, ó, gente, eu vou iniciar toda a aula de geografia, eu quero que vocês tragam um poema que se relaciona à temática da aula que a gente está discutindo. Já imaginou? Traga uma música, traga uma charge. Né? Então, eu estou na aula de história. Todo início da minha aula de história eu vou disparar com uma charge que um aluno traz. Pô, Paula, mas ele vai trazer uma charge, eu não sei se é sobre o assunto. Aí está a sua avaliação. Se ele consegue selecionar a charge que faça, que estabeleça uma ideia com o conteúdo que você está trabalhando na sua aula de história. Então, é fundamental significar as atividades de leitura para elas se tornarem prazerosas, né? Sim. E aí, Paula, olha só,
às vezes, agora já que a gente está falando das outras áreas também, a gente parte da educação infantil e passa pela alfabetização. Tem gente que confunde ler e alfabetizar. Eu, como professor de matemática, vou te perguntar, representando vários outros amigos que vieram na minha imagem, nas minhas redes sociais, falar assim, Douglas, pergunta para ela. E eu já sei a sua resposta, mas eu tenho que perguntar. Tá. Beleza. A pessoa foi alfabetizada. Ok? Aí chegou Ok. no terceiro aninho, porque de acordo com a BNCC, é segundo aninho, tem que estar alfabetizado. Chegou no terceiro aninho, já sabe ler. A pergunta que me fizeram foi: já sabe ler, agora é só eu colocar para ler e fazer algo a mais. É bem assim que funciona? Vamos lá. Não. Olha que interessante. Esse aluno, segundo a BNCC, ele precisa ser alfabetizado até o segundo ano, mas ele precisa desenvolver habilidades de leitura até o terceiro ano do ensino médio. Então, como a gente bate nessa tecla o tempo inteiro, esse aluno está em desenvolvimento de leitura. É um pecado o professor entrar em aula achando que o aluno lê da mesma forma que ele lê, Douglas. Né? Então, assim, eu vou levar um texto para a classe. Quantas vezes isso já não aconteceu com todo mundo que está aí, né? Ouvindo e conversando com a gente? Quantas vezes você pegou um texto e falou, nossa, eu vou levar esse texto para a classe, esse texto os alunos vão adorar, vai ser um trabalho lindo. E você levou para a sala e nossa, o trabalho foi um caos, não foi nada do que você queria. Por quê? Porque você entrou na aula achando que o seu aluno leria da mesma forma que você. Como é que você vai entrar com a leitura, sabendo que este aluno não tem o seu repertório de informações, não consegue fazer a leitura que você faz? Então, eu repito, é fundamental que o professor leve o texto para a classe desde o primeiro ano, desde o infantil, desde o terceiro ano do Fundi 1, dos anos iniciais até o terceiro ano do médio, imbuído do objetivo de ensinar este aluno a ler. Este aluno não é leitor porque ele foi alfabetizado, Douglas. E aí, minha amiga, eu vou te dizer que você deve passar por isso também nas escolas que trabalha. Pensa assim, a gente avalia a leitura, ou não. Vou dar o caso da matemática. Matemática está lá assim, ó, resolver problemas e elaborar problemas. A maioria dos professores focam no resolver, tudo bem? Assim Certo? como no português está escrito ler e compreender, a maioria às vezes está ali focado no ler. Aí, tem palavras, às vezes, que são desconhecidas dos alunos, e ele erra uma questão, e eu acho muito injusto, quando por causa de uma única palavra do texto ao qual o aluno não sabia seu significado, ou não conseguiu inferir o sentido, enfim, ele erra toda uma questão, tira uma nota baixíssima. Baixíssima. A gente acaba pecando nisso e dá uma nota baixíssima para uma criança e fala que ela não sabe ler e bota toda a culpa em você. Olha, Conte-me mais sobre isso. olha que legal, né? O Walter está aqui dizendo que ele é analfabeto em várias coisas. Eu também, Walter. Várias linguagens, eu sou extremamente analfabeta, né? Outra coisa Eu legal, também. chamar a atenção aqui, o David Moraes, ele faz uma coisa bem legal com os alunos, que ele trabalha o Face Gel. Os alunos, sabe quando você comenta textos no Facebook? Os alunos têm que comentar no caderno textos que ele leva. Então é bem legal, e ó, David, eu vou te pedir que você faça um hashtag com essa atividade, descreva essa atividade no seu perfil, faça um hashtag com Inspirados, para que outros professores, a partir do seu exercício, com os alunos deles. Douglas, olha que interessante que você está trazendo, né? Aí eu vou me lembrar de um momento que eu vivi esses dias aqui de novo com a minha filha. Ela recebeu de atividades de matemática e tinha lá assim, a mãe da Laura, e ela na hora falou, mamãe, é você. Vou até te contar isso, porque na hora eu me lembrei de você. A mãe da Laura fez 3 cupcakes e a tia da Laura fez 15 cupcakes. Elas juntaram tudo. Quantos cupcakes havia sobre a mesa? Veja. Se a Laura não souber, eu sei que é básico, né? Mas juntaram. Não está escrito no problema matemático que operação ela tem que fazer. Não está escrito some o que a mãe da Laura fez com o que a tia da Laura fez e deu resultado. Elas juntaram. E se a criança não sabe que juntar traz a ideia, né? Está dando a pista textual de que é para fazer uma soma, essa criança não sabe fazer o problema matemático. Ela vai errar por causa da leitura. E aí a Laura, quando foi responder, Douglas respondeu assim, a Paula tem... Eu falei, mas onde está escrito Paula, Laura?
Está escrito a mãe da Laura, mamãe. Trouxe o significado para ela. Trouxe o significado. Percebeu a questão do significado significante? É isso mesmo, Lídia. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. É exatamente isso que a gente está conversando aqui, né, Douglas? Então, veja, eu preciso, mesmo na aula de matemática, fazer uma leitura com o meu aluno, levantando as pistas do texto para que ele seja capaz de interpretar aquele problema matemático. Vamos pensar, Douglas, na geografia. Vamos pensar na história. Vamos pensar... olha, eu vou te falar do texto que eu sinto que é o texto mais usado e mais abandonado nas escolas, que é o texto didático. Sabe, só faz um parênteses antes, rápido. Tem gente lendo você e pedindo para você baixar um pouco a câmera, que está sumindo. Isso, agora a gente está te vendo. O meu computador está caído. Isso é leitura. Muito obrigado, pessoal. É que estava caindo meu celular. Gente, se soubesse a gambiarra para ele ficar aqui parado me vendo, né? Você vai parar no Diogo, humorista ainda. Ah, é verdade. Não. Vamos continuando, então, no livro didático. Olha só, Douglas, quantas vezes aparece lá assim, né? Conteúdo da prova, capítulo 13 do livro. Eu falo muito isso nas minhas palestras. Quem trabalhou esse capítulo 13 com os alunos? O professor. Mas o professor fala demais em aula, gente. A gente trabalha muito. Douglas, você sabe que esses dias eu estava pensando, até naquele meu amigo, o André, hoje é aniversário de casamento, acho que ele não vai entrar na nossa conversa, ele deve estar comemorando, mas você sabe que eu me lembro que quando ele dava aula comigo numa escola, uma vez uma coordenadora me chamou e falou assim, Paulo, ele não dá aula, ele só dá seminário. Olha, o que significa, quando alguém te diz isso, ele não dá aula, a pessoa está dizendo muito do que ela entende sobre aula, quer dizer, aula é o professor falando lá na frente. Então vamos lá para o texto didático. O texto didático está lá no livro, o professor entra em aula e explica o texto didático. Quando precisa estudar para a prova, o moleque vai estudar sozinho o texto didático em casa, e nunca ninguém leu esse texto com ele. Então vamos lá. Uma atividade que eu vou pôr hoje no nosso Inspirar-se, que está na BNCC e a gente precisa fazer, é marginalia. Por que não fazer a marginalia do texto didático de história? Então eu, professor de história, tenho que dar o capítulo 13 para o aluno. Eu vou fazer com ele a leitura e as marginálias desse texto. Eu vou prever 45 minutos de aula, eu vou ler só a primeira sessão e vou passar para casa, que ele termine de ler o capítulo, faça as marginálias e amanhã ele vai apresentar oralmente. Veja, eu estou dando aula. Dar aula não é o professor ficar falando lá na frente. E eu estou desenvolvendo a habilidade leitora. E aí, a hora que esse aluno traz o texto didático, com as marginálias feitas, e você percebe que ele fez uma marginália que não está autorizada, é aí que você entra no papel de educador. E fala assim, olha, interessante essa sua leitura, mas onde está no texto a pista textual que você considerou para fazer essa leitura? Prova no texto que isso que você colocou aí do lado está autorizado. Então, fazer marginália, né? Para quem não sabe, a gente conversou, marginália é escrever ali na margem. Eu posso fazer marginália do texto didático? A gente faz sempre, né? Nossa, nós leitores adultos fazemos sempre. Nós precisamos ensinar o aluno a fazer marginália. Agora, volto para uma fala aqui do Walter, ele ainda não colocou, mas é muito dele. A marginália está ligada ao nosso objetivo de leitura. Então, volto para o primeiro item da nossa conversa de hoje, né? Eu entro num texto com objetivo de leitura. E aquilo que eu vou grifar e marcar depende do meu objetivo. Vamos dar um exemplo de ciências, Douglas. Eu tenho lá uma habilidade... Até como está o nosso tempo, Douglas, eu vou falando... Temos 12 minutos. Tá. Eu tenho lá uma habilidade de ciências que está... Ó, olha só que bacana, ó. Eu li esse livro aqui, que até você que me indicou, você lembra dele, O Cérebro no Mundo Digital? Lembro. Você que me indicou. Eu usei ele na live que eu fiz com o São Vicente, essa semana, para falar de leitura no mundo digital e tal. Aí, olha que bacana, ó. Por que temos que ler? Aí tem uma parte que fala assim, leio para encontrar uma razão nova para amar este mundo e também para deixar este mundo para trás. Que é o quê? Olha, atualização.
para ler o mundo, É esse ler o novo e repertório, né? deixar esse mundo de hoje para trás, ou seja, buscar atualização, repertório, É né? Buscar dar repertório. novas maneiras de dar aula, para deixar aquele maneira sempre para trás, atualização da aula, Atualização. atualização do E olha, texto, da leitura. vamos lá, que eu falei hoje de ler a capa de livro, né? Mostra aí essa capa. Ó, Ó, veja, por que preto? Por que essas linhas coloridas? Ao que elas remetem, né? O cérebro no mundo digital, o que essas linhas aí estão... Por que não desenham um cérebro? Você já tem várias leituras que podem ser feitas com o aluno a partir de uma capa, né? tá escrito, ó, os desafios da leitura na nossa era. Pois é, olha só, a palavra desafio, vamos, gente, ó, a capa de livro, ela é publicitária, ela é do campo de atuação da publicidade, porque é pela capa que se vende o livro. Então, quais recursos publicitários foram usados nessa capa para vendê-lo? Então, fazer esse tipo de exercício com o aluno, né, até que ele entenda que a capa é um texto de discurso publicitário, é muito importante. Olha que interessante, Douglas, peguei aqui uma habilidade da área de ciências. Então, está escrito assim, ó, discutir do primeiro ano. Tá? Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo são necessários para a manutenção da saúde. Veja, eu posso levar para a sala de aula uma reportagem e o meu objetivo de leitura é discutir as razões pelas quais meu objetivo da minha aula de ciências é esse. Mas veja, eu vou desenvolver habilidades leitoras para chegar nisso. Então eu posso dividir a sala em grupos e cada grupo tem um objetivo de leitura diferente. O Walter falou aqui que ele grifa o texto com várias cores diferentes. É por aí. Então eu faço assim, ó, esse grupo aqui, com os números de 1 a 5, vai ler a reportagem para depois da leitura fazer um cartaz. Esse grupo aqui vai ler a reportagem para falar qual é o posicionamento do médico que aparece aí para falar. Esse grupo aqui vai fazer uma leitura. Então, veja, eu vou trabalhar essa habilidade, que é o meu objetivo na aula de ciências, mas eu não vou ignorar as habilidades de leitura que o meu aluno faz para ler, né? Perfeito. A E gente... que pode ter no repertório dele vídeos do YouTube dessa Sim, atividade, já textos, pensou? charges, né? Tem tanta coisa que pode ser utilizado hoje para trazer esse repertório e aí, a partir desse repertório de leituras diversas, ele trazer para discussão, né? E aí eu vou para o que o David Moraes fala, né? E aí ter a escutativa deste aluno para o que ele leu. Eu percebo, Douglas, que assim, de maneira geral, o infantil ao médio, a leitura fica sendo uma coisa que obrigatória e que não significa. Né? Se este aluno lê uma reportagem para depois fazer um mapa mental dessa reportagem, para fazer o levantamento das diferentes vozes que foram escolhidas para essa reportagem, imagina você fazer no primeiro ano de ensino médio a leitura de uma reportagem e pedir que eles levantem quais foram as pessoas que foram usadas para citação. Essas escolhas dessas pessoas apontam para que tipo de intenção do autor desse texto? Né? Ter escolhido essas pessoas encaminham para que leitura desse texto? Vamos mudar as vozes que falam nesse texto? Olha um exercício. Que outras vozes eu poderia pôr nesse texto que diriam as mesmas coisas? Exato. E aí você vai Isso é ampliando e aumentando a complexidade de leitura do aluno. Né? Então, eu posso lá no terceiro ano do médio pedir que o aluno leia uma reportagem, marque as vozes e escolha outras pessoas, outras falas, mas que se mantenha a mesma ideologia do texto. Puxa, isso vai dar um trabalho imenso para esse aluno e vai desenvolver habilidades leitoras fundamentais para ele perceber que, por exemplo, se ele escolher a voz de um delegado e não escolher a voz, né, de outro, o que a voz daquele delegado tem a ver com o sentido do texto? Né? Então, tá me entendendo por aí, né, Douglas? E aí, nesses minutos finais, Paula, a gente tem 5 agora, é É. muito importante a gente destacar, então, essa interação com a leitura, né? O pessoal do ensino médio que faz, muita gente que vai bem no Enem faz aqueles post-its, né? Faz mapa conceitual, eles interagem com os textos, né? Por isso que traz significado, e aí eles conseguem usar em redação, conseguem usar nas suas argumentações do dia a dia, nas discussões, etc. Né? A interação Exatamente. com o texto que faz o significado, né? Olha,
Tem o Brumar Kesura, ele está dizendo uma coisa aqui muito legal, né? Eu posso fazer uma reportagem e pedir para os alunos fazerem um vídeo minuto da reportagem, Boa. né? E assim, mantendo o sentido original. Não é? Eu posso também pedir uma paródia, aí é uma outra questão, mas eu posso pedir que este aluno leia textos e manipule os textos e os sentidos dos textos, sendo que o meu objetivo é ler. Douglas, a gente deixou de falar, não falou, e eu queria trazer a questão da leitura em educação física, em arte. Importante. Né, que são linguagens e que muitas vezes fica aquela ideia assim, eu me lembro que eu estive em Pelotas, eu fiz até o convite para os professores de Pelotas participarem hoje, como é que eles trabalham a leitura? Gente, ler um movimento de dança, ler um jogo, né, selecionar um trecho de um jogo, fazer a leitura desse trecho, como que é fazer a leitura, em que contexto esse jogo aconteceu, né? Então, vou dar um exemplo de uma atividade que eu fiz com os meus alunos de 8º ano, no ano passado. Leva um trecho do jogo de um campeonato assim bem forte, Corinthians e São Paulo. Na verdade, o que eu levei era Corinthians forte, filha. Forte. Corinthians e Palmeiras. Era Corinthians e Palmeiras o que eu levei. Era Corinthians e Palmeiras. E assim, quais são as marcas de ódio nos discursos que aparecem nos textos, né? Nas redes sociais, abrir uma notícia que tem lá aqueles compartilhamentos, lê os compartilhamentos de leitura. Douglas, trabalhar a leitura abre um universo imenso, nem se a gente fizesse 10.000 lives a gente conseguiria acabar com esse conteúdo, mas assim, o que fica da nossa conversa, né, já que a gente está acabando? Fica a ideia de que a gente precisa falar para eles que tudo é leitura. E que a leitura passa pelo meu olhar. E quanto mais eu levo para a educação infantil, por exemplo, jogos de diferentes culturas, como que crianças de diferentes lugares brincam, como é que eu posso fazer o jogo de futebol na minha casa com esse espaço que eu tenho? Ele vai ter que ler o espaço. Ele vai ter que propor uma resolução de problemas. Verdade. Né? E a própria palavra leitura, Paula, eu estava lendo, colher com os olhos, colher com a mão, colher com o cheiro, colher com esse sentimento. Esse colher é importante, que vem do ler, né? Exatamente. A etimologia da palavra. Né? A etimologia Paula, da palavra. Perfeito, minha amiga. Olha só, a gente vai continuar fazendo várias leituras com outros convidados. Então, é importante, a partir de agora, a gente dizer que esses 2 primeiros encontros vão ficar no YouTube, certo? A gente vai continuar falando de leitura, só que a gente vai chamar algumas pessoas num projeto que chama Projeto Sala de Aula. Então, para quem está nos acompanhando, eu e Paula pensamos um projeto que vai começar a partir de amanhã e vai até o dia 9 de maio. Onde todos os dias vai ter uma live. Lembrando que esse é o primeiro, vai ser só a primeira temporada, igual uma série de Netflix. Em cada temporada a gente vai ter um grupo de convidados. A primeira temporada vai começar amanhã, e serão 9 encontros com profissionais diferentes, e são todos profissionais inspiradores, né? São profissionais que trazem experiências, que têm histórias para contar e que vão ampliar nosso repertório de educação também. A gente termina essa primeira etapa, né, essa primeira rodada no Dia das Mães. Que é o Dia das Mães. E aí a gente com 2 convidadas incríveis. Surpresa. E assim, mas 2 incrível. que vão quebrar o barraco. Quebrar a internet. Quebrar a internet. Vamos ter mais de 12.000 seguidores. Mas a gente convida vocês... Amanhã, Paula, vamos entrar eu e você para explicar melhor esse projeto, Isso. Porque o tempo agora é curto. Mas a gente começa na terça com os convidados, e o primeiro convidado, ele está com a gente aqui agora, inclusive. Ele está escrevendo um monte de coisa aqui agora. Professor Walter Maestro, está no seu e-mail o convite, eu estou aguardando, por favor, o seu retorno. Você é o primeiro convidado para terça-feira, ok? E vamos convidar outras pessoas que vêm interagindo bastante com a gente aqui, né, Paulo? Eu quero agradecer o Arthur Tinelli, que é um ex-estagiário meu que está morando hoje na Alemanha. Eu já o convidei para um projeto do Literaturice. Por favor, vem, embarca comigo.
Falo da Andréia Justino, que já é uma convidada nossa, ela aceitou o convite, tá, Douglas? Estou falando para você aqui ao vivo, já conversei com a Andréia, a professora lá Ótimo. de Ribeirão, que aceitou o convite, faz o Literatura-se comigo. Vou falar, já escrevi para algumas outras pessoinhas que estão aqui também lindas e que vão aceitar, se Deus quiser. E a proposta é essa, né, Douglas? Que a Isso. gente divulgue experiências para inspiração. E eu Leituras espero... de mundo diferentes, né, minha amiga? Eu ia 20 falar sobre segundos. isso. Que a gente leve essa ideia de que lemos e precisamos ensinar a ler o tempo inteiro. Faça marginalhas, leve poemas para sua classe, relacione poemas a notícias, peça para trocar as vozes do texto, enfim, leia para os seus 4, 3, alunos.